lugar. Amém, queridos? Eu fui muito ministrado nessa noite durante o louvor. Hoje de manhã, aliás, nós tivemos também um culto maravilhoso, presença de Deus neste lugar, palavras proféticas sendo liberadas, e hoje à noite não foi diferente. Você prestou atenção no que foi dito aqui? Que Deus está repartindo com cada um de nós o seu armamento, amém? Armas espirituais estão sendo colocadas nas nossas mãos. A palavra do Senhor diz, o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 10, que as nossas armas não são naturais, mas são espirituais. Quem pode dizer amém por isso? E Paulo conclui dizendo, e elas são poderosas em Deus, são espirituais e poderosas em Deus, para destruir fortalezas e anulando sofismas e todo o poder, toda altivez que se levanta contra o Senhor Jesus é derrotado, é vencido com as armas que Deus coloca nas nossas mãos. Achei muito lindo o que foi dito aqui também na palavra profética, citando Davi. Lembra que Davi está indo para guerrear contra Golias e Saul tenta colocar sobre ele o seu armamento. E ele não conseguiu usar, porque as armas de Davi não eram naturais, eram armas espirituais. Ele venceu aquele grande Golias, grande gigante, com uma funda, uma pedra que foi certeira, porque foi o Espírito Santo que direcionou aquela pedra para que aquele gigante fosse abatido. O que eu vou compartilhar com vocês hoje, eu vou compartilhar sobre o tema, apesar de que eu não vou colocar aqui por enquanto, não é? Os irmãos ali da mídia me perguntaram, pastor, você mandou o PowerPoint sem o tema. É de propósito, porque o tema a gente vai falar só no final da mensagem, tá bom? Então eu vou compartilhar com você uma palavra nessa noite, que vai introduzir o nosso tema do ano de 2020. E eu quero começar lendo uma passagem que é a base do tema de 2020. 1 João, capítulo 5, versículo 4. 1 João, capítulo 5, versículo 4, a primeira parte diz, o que é nascido de Deus vence, e ele continua, eu vou depois continuar com vocês, não é? Vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas eu gostaria de enfocar com você essa primeira expressão, o que é nascido de Deus vence. O que é nascido de Deus é um vencedor. O que é nascido de Deus conquista coisas. Quem pode dizer amém por isso? Quantos de vocês são nascidos? Quantos de vocês são nascidos de Deus? Levanta a mão. Quem é nascido de Deus? Então você é um vencedor. Esse versículo tem a ver com a sua vida. A palavra vence aqui significa conquista. Sai vitorioso nas suas batalhas. Quem é nascido de Deus sai vitorioso nas suas batalhas contra os seus inimigos. Diga amém se você crê em nome de Jesus. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês. Como é que nós podemos vencer os nossos inimigos? Mas antes de falar sobre como vencer, nós queremos identificar quais são os nossos inimigos. Se você estudar, principalmente o Novo Testamento, você vai basicamente encontrar 3 inimigos que são os nossos inimigos mais importantes, digamos assim, não é? Que nós encontramos no Novo Testamento. Nós mesmos, o mundo e Satanás. Nós mesmos, o mundo e Satanás. Quando eu digo nós mesmos, eu estou referindo à nossa alma. Eu estou referindo à nossa alma que é caída, a nossa alma que tem vontades, que tem sentimentos, que tem desejos, muitas vezes ilícitos, a nossa mente, não é? Os nossos pensamentos, não é? Que muitas vezes, meus queridos, são pensamentos que não agradam a Deus. Nós, muitas vezes, vivemos numa luta, e o apóstolo Paulo diz, aquele que pensa estar em pé, 1 Coríntios 10, 12, cuide, preste atenção para que você não caia, porque existe alguma coisa dentro de nós, a nossa alma quer nos levar para um lugar longe de Deus, quer nos afastar do Senhor. Então o nosso primeiro inimigo, e eu ouso dizer a vocês que talvez seja o inimigo mais difícil de ser vencido, é a nossa própria alma, são os nossos próprios desejos. O segundo inimigo que nós encontramos na palavra de Deus, no Novo Testamento, é o mundo, não é? É o mundo. E na segunda parte do versículo que nós lemos, 1 João capítulo 5, o apóstolo João conclui dizendo, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo. O mundo aqui é cosmos, não é pessoas. Então, mais uma vez é importante nós lembrarmos, os nossos inimigos não são pessoas. Quem pode dizer amém por isso? Os teus inimigos não são pessoas. Pastor, mas tem um cabra safado, você nem sabe, pastor, o que ele tem feito contra mim. Gente, o inimigo, Satanás usa pessoas.
Mas os nossos inimigos não são pessoas. Nesse mesmo contexto onde nós lemos em Efésios capítulo 6, sobre a armadura de Deus, o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne, contra sangue, mas é contra principados e potestades, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. O que Paulo está dizendo? Que a nossa luta é espiritual. Amém, amados? Não é natural. A nossa luta não é contra pessoas. E mundo aqui não tem a ver com gente, tem a ver com o sistema econômico, o sistema político, o sistema ideológico, financeiro, não é? A fascinação do mundo. Lembra quando Jesus compartilha com seus discípulos sobre a parábola do semeador? Ele fala sobre a semente que caiu no meio dos espinhos, e ele diz que esses espinhos representam a fascinação do mundo, não é? Os prazeres do mundo. Então, existe sim o mundo é um grande inimigo que nós temos, queridos, a atração do mundo, e que Deus quer nos tornar mais do que vencedores sobre tudo isso. Nosso terceiro inimigo, Satanás. Satanás. E aí, Jesus vai dizer em João capítulo 10, versículo 10, que o ladrão, Satanás, ele vem para roubar, matar e destruir. Essa é a sua obra, não é? Essa é a sua índole. Gente, o diabo nunca vai se converter. Ele é mau. Ele sempre vai continuar enganando. A mentira faz parte do seu caráter. O engano faz parte do seu caráter, não é? É assim que ele age. Ele é ladrão, ele quer roubar o teu futuro. Ele quer roubar, ele quer destruir tua família. Mas ele está derrotado em nome do Senhor Jesus, porque eu e você carregamos o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Mas ele é um ladrão. Eu não sei aqui quem já teve a experiência de ser roubado, não é? Eu não sei, eu perguntei aqui de manhã, fiquei chocado. Deixa eu perguntar de novo, alguém aqui já teve a experiência de ser roubado? Meu Deus do céu. De manhã também foi muito, não é? E eu compartilhei aqui uma experiência que nós tivemos. Aconteceu uma vez só, que eu me lembro, não é? E nós estávamos ainda na época da Rua Itapicuru, quando a Igreja Nova Aliança se reunia lá na Vila Nova, na Rua Itapicuru, e no domingo de manhã nós tínhamos a escola bíblica, e nós estávamos ali na escola bíblica, retornamos, terminou a escola, viemos para casa para almoçar, e quando nós chegamos em casa, o portão estava arrombado, a porta arrombada, e eles tinham levado algumas coisas. Meus irmãos, eu nem lembro o que foi levado. O que eu lembro é da sensação de ter sido invadido na nossa privacidade, nos nossos limites. E é uma coisa terrível. Quando a gente passa por essa experiência de roubo, não é? Alguém invade aquele limite que jamais deveria ser ultrapassado. É isso que a Bíblia está dizendo que Satanás faz. Ele é ladrão, ele quer invadir determinados limites. Eu não sei quantos de vocês estavam aqui na sexta-feira. Quantos homens estiveram aqui com o pastor? Foi demais, né? Com o pastor Anderson Silva. Ele falou sobre um homem de verdade, é um homem que estabelece limites. Um homem de Deus, quando ele chega no ambiente, a presença de Deus vem com ele, e o limite é estabelecido. Amém, queridos? E Deus quer levantar homens que estabelecem limites da sua casa, para que o ladrão não invada. Porque existe um ladrão. Nós temos um inimigo chamado Satanás, ele é nosso adversário. Não é? Ele quer vir para nos oprimir, para nos cegar, ele quer invadir o que Deus tem feito, destruir o que Deus tem feito, mas nós queremos declarar, agora que nós estamos visualizando o ano de 2020, nós queremos declarar em nome do Senhor Jesus, que Satanás está derrotado na tua vida, na minha vida, na tua casa e na minha casa, em nome do Senhor Jesus. E se ele se levantar, ele vai se levantar para ver você vencê-lo, pelo sangue do Cordeiro. Amém. Apocalipse capítulo 12 diz: eles, pois, o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque em Jesus Cristo nós somos mais do que vencedores. Agora, como é que a gente vai vencer esses inimigos? Como é que nós vamos lutar e vencer contra esses inimigos? E eu quero te dizer nessa noite que você vai vencer com a graça de Deus. Existe a graça, a palavra graça, eu vou explicar para vocês o significado mais completo, não é? É uma capacitação também do Senhor para você vencer os seus inimigos, viver uma vida de vitória. A palavra graça, no grego, é a palavra charis, que eu estava estudando, queridos, para compartilhar com vocês essa palavra, e para mim foi como que uma perspectiva diferente que eu quero trazer a vocês aqui, porque eu sempre entendi
e até preguei sobre graça apenas do ponto de vista da salvação. Eu vou comentar sobre isso. Mas eu quero trazer duas óticas para você nessa noite. Eu quero trazer duas perspectivas, não é? Olhando para Deus. Então, o que significa graça? Olhando para Deus. Então, vamos pensar em Deus, no seu caráter, na sua natureza. Não é? Então, olhando para Deus como o doador da graça. Diga assim comigo, Deus é o doador da graça. Nós somos receptores, Ele é o doador da graça. Então, olhando para Deus como o doador da graça, o que significa nessa perspectiva, não é? Graça é o favor que flui de Deus como demonstração prática, palpável, da sua misericórdia, do seu amor. 1 João capítulo 4, versículo 8, João diz, Deus é amor. Amém, queridos? Deus é amor, o mesmo amor que foi alcançar você lá onde você estava. Você está aqui nessa noite porque o amor de Deus foi atrás de você, alcançou você, a misericórdia de Deus. Amados, o favor do Senhor foi lá onde você estava e o Espírito Santo te convenceu do pecado, da justiça e do juízo e te colocou numa casa abençoada, numa família abençoada. Tudo por amor, é por causa do amor de Deus. E quando nós lemos aqui, não é? Deus é amor, a palavra grega é a palavra ágape, que significa amor incondicional, amor sacrificial, o amor que não se abala, o amor que não muda. Porque Deus é amor, faz parte da essência de Deus. Amém? Vamos olhar agora para o homem, na perspectiva da graça. O homem, não é? Então, como receptor da graça. Aliás, a graça, e quando eu digo homem, não estou me referindo apenas a pessoas convertidas, porque se alguém respira, se alguém pode ir ao trabalho, se alguém recebe um salário, é porque a graça de Deus está sobre a vida dele, seja ele convertido ou não. Basta alguém estar vivo para estar desfrutando da graça de Deus, quer ele reconheça ou não. Então a graça de Deus se estende a todas as pessoas, indistintamente. Agora, vamos pensar em nós. Não é que tivemos uma experiência com Ele de salvação, não é? Tem dois aspectos aqui em relação ao homem, olhando para o homem, que eu quero trazer para vocês. Primeira definição, primeiro aspecto, a graça é um favor recebido sem nenhum merecimento. A graça é um favor que nós recebemos sem nenhum mérito. Efésios capítulo 2 diz, pela graça sois salvos. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Pela graça sois salvos. E no meio ele diz, mediante a fé. Pastor, mas tem a fé. Sim, a fé é o livre-arbítrio que nós exercemos naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Então, foi pelo livre-arbítrio que o homem abriu mão, lá no Jardim do Éden, da sua natureza sem pecado. O homem decidiu, escolheu pelo seu livre-arbítrio, ele decidiu abrir mão da glória de Deus. E agora, pelo seu livre-arbítrio, Romanos 10:10, todo aquele que invocar o nome do Senhor, pela graça será salvo. Amém, amados? Então a fé aqui é no sentido de exercer fé no que Jesus fez. No que Jesus fez. O apóstolo Paulo diz, também em Romanos capítulo 2, versículo 4, que até a salvação que nós experimentamos, nós a experimentamos como resultado da bondade de Deus. Da graça de Deus. E aí, esse primeiro aspecto aqui, em relação à experiência da salvação, que nós recebemos sem merecimento, não fizemos nada, apenas exercemos fé no que Jesus fez por nós, nos coloca numa posição. Diga assim comigo, uma posição. Qual é essa posição, amados? A posição que nós assumimos após a conversão, o novo nascimento, é em Cristo Jesus. Você antes estava preso ao pecado, e agora, por meio da salvação, pela graça, Deus te coloca agora em Cristo. Diga assim comigo, em Cristo Jesus. E aí nós vamos encontrar, meus irmãos, se você fizer uma pesquisa, mais de 180 declarações, não falei sobre isso de manhã, não é? Mais de 180, no meu estudo aqui, 184 vezes, pelo menos, nós encontramos o Novo Testamento em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Nós somos amados em Cristo Jesus. Nós somos justificados em Cristo Jesus. Nós fomos perdoados em Cristo Jesus. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Não há mais condenação em Cristo Jesus. Nós temos acesso ao Pai em Cristo Jesus. Nós estamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Pela graça. Pela graça.
Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando nós, pela graça de Deus, a fé que exercemos, recebemos a salvação, nós somos colocados em lugares celestiais. Então, tudo isso que eu li aqui, muito mais, nós adquirimos em Deus uma posição. Romanos capítulo 8 diz que nós somos nele mais do que vencedores. Mas você e eu precisamos reconhecer que mesmo depois da nossa conversão, nós falhamos ou não, irmãos? Algumas vezes. Pelo menos uma vezinha, você já falhou depois de se converter? Cometeu algum pecadinho aí? Mas por quê? Se nós temos uma posição em Cristo, por que a gente ainda comete alguns erros? Porque uma coisa é a nossa posição, a outra coisa é o nosso comportamento que tem que ser colocado no altar todos os dias. E aí, é sobre esse segundo aspecto da graça, que é onde tem havido muitos equívocos. Tem muito ensinamento errado sendo ministrado aí, Brasil afora e até em outras nações. E essa é a segunda definição de graça, focando agora o homem. A graça é também uma capacitação sobrenatural para que eu e você desfrutemos de uma vida vitoriosa nessa vida, depois da nossa conversão, até a vinda do Senhor Jesus Cristo. É a mesma graça. Então, pela graça, de graça, nós somos salvos. Nós temos acesso a tudo aquilo, não é? Todas as promessas, que são milhares delas, que estão na palavra de Deus, são nossas em potencial. Nós temos uma posição em Cristo. Mas para que elas se materializem, agora eu e você, precisamos da mesma graça para viver uma vida de vitória, para fazer as escolhas sábias todos os dias. Quem pode dizer amém por isso? Diga amém. Põe para mim o próximo slide. Eu tentei resumir numa frase aqui, numa declaração, o que eu estou colocando aqui para vocês, não é? O Evangelho da Graça envolve tanto o que Jesus fez por nós lá na cruz, quanto o que o Espírito Santo nos capacita a fazer em nossa vida diária, no dia de hoje, no dia de amanhã e até o Senhor Jesus voltar. São as duas coisas. São as duas coisas. Quero ler com você algumas passagens. Aleluia. Tito, capítulo 2, versículos 11 e 13. Tito, capítulo 2, versículos 11 a 13, aliás, 11 a 13. Olha o que o apóstolo Tito diz. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora. Então, a salvação é pela graça. Se manifestou salvadora a todos os homens. Ponto. Ela quem? A mesma graça. Nos ensina o quê? Depois da salvação, a mesma graça, ela nos ensina. Quem aí quer ser ensinado pela graça? Diga amém. Quem quer entrar na escola da graça? Diga amém, em nome de Jesus. Ela nos ensina a renunciar. Opa, tem renúncia, irmãos? Ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas, ou seja, os meus hábitos que eu tinha antes da minha conversão, a mesma graça que me possibilitou experimentar a salvação, me capacita para adquirir novos hábitos. E a viver de maneira sensata, coerente, justa, piedosa, nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança. Qual é a bendita esperança? A gloriosa manifestação aqui, quer dizer, a segunda vinda de nosso grande Deus e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Enquanto nós vivemos nessa terra, a graça que nos permite acessar a salvação, nos capacita para viver uma vida, nos educa, nos leva a renunciar a determinadas coisas. Quem pode dizer amém por isso? É por isso que eu estou olhando aqui para uma multidão de vencedores. Pastor, eu não me sinto assim, mas pela graça de Deus, você pode vencer. Pela graça de Deus, você pode avançar. Pela graça de Deus, você pode, não é? Avançar e conquistar coisas que você não conquistou antes. Certa ocasião, Paulo disse: Senhor, está difícil. O que é que Deus disse para ele? Paulo, presta atenção. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando você é fraco, eu te faço forte pela minha graça. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora presta atenção em algo importante que estava acontecendo, meus amados. Não é? Alguns anos depois
de que o Senhor foi elevado aos céus, a igreja agora começa a se multiplicar em outros lugares, e o apóstolo Judas, ele escreve uma carta. Mas esse Judas não é o Iscariotes, viu? Aqui ele morreu, não é? Esse Judas aqui provavelmente é um dos irmãos de Jesus, que escreveu essa declaração aqui para a igreja, para nós. Ele falou sobre algo que estava acontecendo no seu contexto, não é? E ele fala sobre a graça. Isso diz respeito a nós. Presta atenção, olha o que ele diz. Amados, embora eu planejasse escrever-lhes com todo o empenho sobre a salvação que compartilhamos, não é? Então, olha, eu poderia escrever para vocês sobre coisas muito básicas, sobre a salvação, não é? Que é pela graça de Deus. Eu entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto. E não só escrever, mas eu estou entendendo e diz que eu preciso insistir que vocês defendam a sua fé. Presta atenção um pouquinho, vamos parar aqui um pouquinho, irmãos. Fé aqui não é a fé no sentido de eu crer por alguma coisa que ainda não aconteceu. Esse é o primeiro sentido da fé. Fé aqui diz respeito ao que eu acredito, o que eu creio, a minha fé, não é? A doutrina que eu creio, o que eu creio, o meu sistema de valores. Vocês estão comigo, gente? Então essa é a minha fé. Nós somos cristãos porque essa é a nossa fé. E aí, Judas está dizendo, olha, eu quero insistir que vocês defendam o que vocês creem. Fala assim para quem está pertinho de você, meu irmão, você precisa defender o que você crê. Você precisa defender o que você crê. Amém? Vocês estão muito mansinhos. Dá um chacoalhão santo nesse momento, diga, meu irmão, defenda a sua fé. Defenda a sua fé. Pastor, por que você está dizendo isso, pastor? Meus irmãos, porque foi profetizado que nos últimos dias, ventos de doutrina soprariam sobre nós. O apóstolo Paulo chega a dizer para Timóteo, olha, nos últimos tempos, as pessoas vão se afastar da sã doutrina, como que sentindo coceira nos seus ouvidos, elas vão se secar de mestres segundo os seus próprios interesses. Eles não vão querer mais ouvir a verdade. Vocês estão comigo, gente? E aí, Judas diz, você precisa defender a sua fé. Mas para defender a sua fé, primeiro você tem que saber no que você crê. Porque se você não sabe no que você crê, qualquer paspalho. Ah, pastor, mas você falou aquele negócio, mas eu vi o fulano de tal disse isso, disse aquilo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem é o seu pastor? Quem são os seus pastores? Esse cara é seu pastor? O cara... Porque isso é um conceito importante, irmãos. Olha, pode ser que você ouça... Deixa eu dizer uma coisa. Eu não sou contra você ouvir o que homens de Deus estão dizendo, mas tudo que você ouve, você tem que filtrar. Você não é pastoreado pelo celular. Você não é pastoreado por uma palavra. Você é pastoreado por pessoas que conhecem você, conhecem o seu nome, a data do seu aniversário, sabem de onde você veio, oram por você, jejuam por você. Esses são os seus pastores. E aí tem muita gente ouvindo bobagem. E não consegue defender sua fé, porque nem sabe no que crê, só porque é o fulano que disse. Olha, são centenas de milhares de seguidores, deve ser coisa boa, nem sempre é. Qual é a sua fé? E aí Judas está dizendo, olha, defenda a sua fé. Vamos continuar. Defenda a sua fé que de uma vez por todas foi confiada ao povo santo. Ponto. Olha o que ele coloca agora, irmãos. Pois alguns indivíduos, ele está falando de pastores, de líderes, de alguns que se intitulavam profetas do Senhor, alguns indivíduos perversos se infiltraram no seu meio, no meio da igreja, sem serem notados, dizendo o que, meus irmãos? Que a graça de Deus permite viver uma vida imoral. Tem uma tradução que diz que transformaram a graça de Deus em libertinagem. A graça de Deus foi transformada em algumas coisas que ela não era, ou seja, líderes carismáticos, agora se infiltraram no meio da igreja, distorcendo a mensagem da graça, para satisfazer o seu estilo de vida. E o resultado, meus irmãos, é devastador na igreja. Que Deus nos dê graça, irmãos, que nós possamos ter uma fé sólida, que nós não sejamos levados como meninos, como Paulo disse, por qualquer vento de doutrina que sopra para lá e para cá.
Deus quer que você seja uma pessoa que tem raízes. Deus quer fazer de você uma árvore, não um pedaço de bambu que fica para lá e para cá. Deus quer fazer de você uma árvore frutífera na casa de Deus. E aí eu fui fazer uma pesquisa, porque essa mensagem da graça, como o pastor Pedro ministrou aqui alguns meses atrás, a graça barata, e o que está sendo conhecido hoje nos Estados Unidos, não é, como a hipergraça. Uma ênfase exagerada na graça, de uma forma que não é o que Deus diz na sua palavra. E eu fui pesquisar, meus irmãos, eu encontrei, foi muito lindo, eu encontrei alguns pastores nos Estados Unidos se reuniram, teólogos, porque essa mensagem tem invadido de tal forma as igrejas americanas, trazendo o secularismo para a igreja, diminuindo o padrão, não é, do que é pecado, como se corrige, como se acerta o alvo realmente. E aí esses teólogos se reuniram, e eu vou colocar aqui para você, eles definiram 7 pontos, ou 7 ênfases dessas igrejas que estão diminuindo a força ou o significado da graça de Deus. Então, nessas igrejas onde isso é ensinado, não existe abordagem que confronta o pecado. Não, porque Deus é amor. Não estamos aqui para condenar ninguém. A pessoa tem que ser aceita, porque Deus é amor. Jesus não faria isso, e assim, e assado. E aí só ama, só ama. Irmãos, a minha Bíblia diz que uma das maiores expressões de amor é a disciplina. É a correção. O tema santidade quase nunca é abordado. Quase nunca. Estou dizendo santidade que vem pelo fogo, pela provação. Santidade que vem por nós pagarmos um preço. Por quê? Porque tudo para eles, nesse tipo de ensinamento, é obra. Você não vai fazer nada, você não pode fazer nada. Até na oração, meus irmãos, às vezes ouve tanta bobagem. Aí Jesus prega, por exemplo, Jesus diz para os seus discípulos, não é? Que, ó, se você quer conversar com Deus, entra no quarto da oração, fecha a porta, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. É verdade ou não é isso, amado? Claro que é verdade. Não tem recompensa, porque é tudo pela graça. E se tiver recompensa, isso é obras. E a gente não recebe nada por causa das obras, por merecimento. Espera um pouquinho, irmão, espera aí. A salvação é pela graça. O que eu faço nessa vida, eu tenho sim que orar, que interceder, eu tenho sim que me esforçar. O João Batista disse, olha, aqueles que querem conquistar o reino de Deus, terão que se esforçar e muito. Custa caro ter uma casa abençoada. Custa caro ter um casamento, amados, que é um exemplo na sociedade. Você vai ter que pagar um preço por isso, e não são obras apenas. É o reflexo da graça de Deus operando na tua vida. E aí a gente ouve sobre obras, e eu acho que essas pessoas têm que tirar algumas páginas da Bíblia, porque a palavra do Senhor diz, nós estamos estudando escatologia, acabei de dar um estudo para os meninos do Inter e para esse MM, e é muito claro que um dia Jesus vem. Hoje nós estamos na época, no tempo da graça, em que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, mas um dia, na sua segunda vinda, Jesus virá como juiz, para julgar cada um segundo as suas obras, é o que diz a palavra de Deus. E aí cada um vai receber o seu galardão. Como que obras não são importantes? O apóstolo Tiago diz que a fé sem obras é morta, as duas coisas caminham juntas. Nós não somos justificados, não recebemos a salvação por obras, mas a mesma graça que nos permite obter a salvação, nos torna homens e mulheres que praticam as boas obras. Mateus capítulo 5, que as pessoas vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai Celestial. Foi o que Jesus disse. Quem está comigo aí, diga amém. O Antigo Testamento é praticado, aliás, é praticamente ignorado, quando nessa ênfase exagerada sobre a graça. Líderes em pecado não são devidamente tratados, são tratados como vítimas e nunca saem dos seus púlpitos. Tem gente vendo duas vidas, uma vida na igreja, outra fora, e as coisas vão acontecendo, não tem ninguém para disciplinar, porque é tudo pela graça. Deus é amor.
As pregações criticam a igreja que eles chamam de conservadora, uma igreja de princípios, uma igreja que prega por princípios. Nós queremos ser essa igreja que vive por princípios. Não há ensinos sobre a prática do dízimo, porque dízimo diz respeito ao Antigo Testamento, à época da lei. Espera um pouquinho, meu irmão. O dízimo, Abraão deu antes da lei. O primeiro dízimo na Bíblia foi dado antes da lei, muito antes de Moisés aparecer. Alguém já ofereceu dízimo ao Senhor como um exemplo para nós. Esse é um princípio da palavra. O tema central das mensagens, das pregações é promover a felicidade das pessoas. E aí a mensagem fica pela metade. Aí você ouve, por exemplo, a mulher que é pega em adultério, e nessa teologia da hipergraça, o enfoque é no que Jesus disse para as pessoas que tinham suas pedras nas mãos. Ó, quem tiver cometido pecado, que atire a primeira pedra. E a palavra do Senhor diz que os homens foram largando suas pedras e saindo. Mas vamos lá para a história, vamos entrar na história, irmãos, não é? Jesus depois conversa, ele se dirige à mulher. O que é que Jesus disse para ela? Onde é que estão os seus acusadores? Eles foram embora, Senhor. Eu também não te acuso. Vírgula. Vá e não peques mais. A história não terminou na primeira parte. Tem a primeira parte onde Jesus tratou com os acusadores. Mas no final da história, Jesus está dizendo para ela, olha, eu te dou uma nova oportunidade, porque em Deus sempre existe uma chance de começar de novo. Essa é a graça, isso é o que a graça nos permite, amados. Quebrantar o nosso coração, pedir perdão, receber o perdão de Deus e recomeçar, e ser melhor do que nós fomos antes. Porque a graça nos capacita para vivermos uma vida de vitória diante dEle. Eu quero resumir numa frase aqui que eu li num livro que a pastora Mônica passou nas minhas mãos. Aliás, obrigado, bem, viu? Às vezes eu vou pregar sobre um tema, ela fala assim, ó, esse livro é joia. E eu vou lá e, de fato, eu vou colocar para vocês o que eu li num dos capítulos desse livro, que resume o que eu estou ministrando a vocês nessa noite. Pastor Mike Bickle, que escreveu esse livro, Compromissos para o Crescimento Espiritual. O pastor Mike Bickle é um missionário, um homem de Deus, pastor, profeta do Senhor. Ele, no coração dele que nasceu o projeto do IHOP, lá da casa de oração, que há praticamente 20 anos reúne intercessores e adoradores por 24 horas por dia. Nunca parou, há 20 anos, naquele lugar tem louvor, adoração, intercessão, 24 horas por dia. Ele escreveu esse livro e ele escreveu essa declaração que eu vou ler para vocês. Se você ouvir um ensinamento sobre a graça, que não o convoque para viver em santidade, esta não é a mensagem da graça bíblica. Porque não morreu na salvação. A graça nos conduz para uma vida de santidade e vitória no dia a dia. Eu quero concluir com esse último pensamento. 3 palavras-chave que nós encontramos no Novo Testamento. E essa dica aqui eu peguei desse mesmo livro, pastor Mike Bickle. 3 palavras-chave que nós encontramos no Novo Testamento que explicam para nós o Evangelho da Graça. Diga assim comigo, o Evangelho da Graça. Essas 3 palavras explicam de maneira completa o que o Evangelho da Graça faz em nós. Primeira palavra, justificação. A justificação é o que Jesus fez na cruz do Calvário. Eu e você estávamos condenados, mas a justiça de Deus foi colocada sobre Jesus. Amém, queridos? E em Cristo Jesus, eu e você fomos justificados. Ou seja, a justificação resolveu o nosso passado. Justificado. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A segunda palavra-chave, santificação. A santificação resolve o nosso presente. É o que a graça de Deus faz no nosso dia a dia. O Espírito Santo está presente aqui, hoje, aqui com você e comigo. Ele estará com você na segunda-feira, na terça-feira, na quarta, quinta, ele estará com você em cada um dos dias, desde 1º de dezembro até dia 31 de dezembro de 2020. O Espírito Santo não vai te abandonar, estará com você para te capacitar a viver uma vida santa diante do Senhor. Santificação. E a terceira palavra-chave,
glorificação é o que vai resolver o nosso futuro. A justificação resolveu o nosso passado. A santificação resolve o nosso presente. E a glorificação vai resolver o nosso futuro. Quando o Senhor Jesus vier, a Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 15, quando ele vier no meio das nuvens com os seus anjos, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que estiverem vivos terão seus corpos glorificados. E essa massa, a igreja do Senhor Jesus, será arrebatada para encontrar o Senhor Jesus nos ares. E para estabelecer o seu reino aqui na face da terra. Glorificação. Justificação. Santificação. Glorificação. Louvado seja o nome do Senhor. Fala para quem está pertinho de você. Deus quer levar você a viver uma vida de vitória, meu irmão. Uma vida de vitória. Diga assim, pela graça de Deus. Vou finalizar lembrando você da nossa visão. A Igreja Nova Aliança de Londrina existe para levar famílias a Deus, para estender o seu reino em nossa cidade e no mundo. Nossa visão é alcançar famílias. O nosso desejo é que famílias encontrem a salvação pela graça de Deus. E que pela graça de Deus, a Igreja Nova Aliança se torne uma igreja cada vez mais em movimento. Não é? Nós temos a intenção de abrir mais campos aqui na região metropolitana. Deus tem colocado no nosso coração que igrejas ainda serão plantadas. Você faz parte desse projeto. Se você é membro da Igreja Nova Aliança de Londrina, essa visão é para você, meu irmão. É para você, minha irmã. Em nome do Senhor Jesus. Tudo pela graça. Quem pode dar um aplauso bem forte ao Senhor Jesus? Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.